Olha só, muita gente falou sobre a delação do Hugo El Pollo Carvajal, né, falando um monte de coisa, carta que ele mandou com um monte de coisa. Eu já falei para vocês que só carta com informação eu acho pouco. Se ele tivesse dado alguma prova, alguma coisa mais concreta, seria um negócio mais direto, mas já é uma informação importante as dicas que ele deu ali, né? E a gente tem agora uma carta do general Cliver Alcalá, que já foi chefe do exército chavista e foi declarado culpado de narcotráfico nos Estados Unidos, também foi preso, também era um dos membros do cartel dos Soles. Então, da mesma forma que o El Pollo Carvajal, ele tá preso nos Estados Unidos, está fazendo delação premiada e mandou também uma cartinha para o Trump falando as coisas que ele sabe sobre o regime Maduro. E fala também sobre a Smartmatic. Vamos entender esse caso aqui, porque eu tenho uma dúvida que eu espero que algum de vocês possa me esclarecer. O que a Smartmatic tem a ver com o TSE? Porque não tem nada a ver, ela não é usada para urna eletrônica, ela foi contratada para suporte de algumas coisas em algum ponto, mas nunca fez nada na urna eletrônica Smartmatic. No entanto, parece que as pessoas fazem alguma confusão com isso, eu fico com dúvida em que ponto que o pessoal acha que Smartmatic tem alguma coisa a ver com as urnas eletrônicas no Brasil. Mas enfim, vamos ler a carta aqui do senhor Cliver Alcalá, que é o ex-chefe do exército venezuelano. Eu sou o Peter Turguniev, esse canal é o Ancapso, e essa notícia não foi sugerida por ninguém, eu que esbarrei com isso quando eu estava fazendo a minha pesquisa para o vídeo lá da Venezuela. Vocês sabem, eu faço vídeo da Venezuela quase todos os dias lá no canal Mundo em Revolução. Vou deixar um link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira ver o meu vídeo sobre isso lá. E aí eu, pesquisando meu vídeo da Venezuela, eu bati nisso daqui e vi que isso aqui tem relevância para o Brasil também. É mais informações interessantes, mais uma delação nesse sentido, né? Mas, apesar de ninguém ter sugerido, eu agradeço a todo mundo que sugere notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? E se você quiser sugerir notícias, é muito fácil. É só ir lá no nosso site, tem você tem que se cadastrar no site. Você se cadastrando no site, você vai no ponto de notícias e tem lá a opção de cadastrar pauta ou cadastrar notícia, em que você vai botar o link da notícia que você quer dar e pronto, e você sugere notícias. Quando você faz o seu cadastro, você escolhe o seu apelido. Não precisa usar o seu nome verdadeiro. Aliás, eu prefiro que não use. Eu sou libertário. Libertário, você tem que se proteger do governo usando pseudônimos, né? Então, o pessoal costuma usar uns pseudônimos engraçadinhos, não precisa usar pseudônimo engraçadinho, mas use um nome que não é o seu nome real, eu até prefiro, né? Pois bem, o que aconteceu, né? Aqui, ó, lembra que recentemente o Hugo El Pollo Carvajal, que era o ex-chefe de inteligência do Hugo Chávez, trabalhou também como chefe de inteligência do Maduro, mas, porém, acabou fugindo para os Estados Unidos, foi preso por tráfico de drogas e está negociando uma delação premiada, né? Tentou delação premiada na Espanha, agora está tentando nos Estados Unidos. E a grande dúvida é essa, porque falar, ele já falou um monte de coisa, e um monte de coisa que a gente sabe ou imagina que aconteça mesmo, né? Agora, a questão toda é se ele tem evidências disso. Se tiver evidências, por exemplo, o Hugo Carvajal falou sobre a ligação do Maduro com o Lula, que o Maduro teria financiado o Lula. E eu acho isso muito provável, eu acho isso extremamente provável, né? Mas, de novo, falar por falar, eu falo também, pô, mas e aí? Cadê a prova disso daí, né? Se ele tivesse alguma coisa para provar isso, seria realmente muito bom. Mas olha só, vamos ver aqui o que o senhor Cliver Alcalá, que é ex-chefe do Exército, fala aqui. Ó. 8 de dezembro, portanto, ontem, presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, Major-General Cliver Antônio Alcalá Cordones, e informação, o assunto é informação de interesse para a segurança nacional e política estrangeira dos Estados Unidos. Caro presidente e cidadãos dos Estados Unidos da América, meu nome é Cliver Antônio Alcalá Cordones, eu sou um major-general aposentado da Força Armada Bolivariana da Venezuela e eu mando essa carta para vocês com respeito, no espírito da cooperação, para compartilhar informações que eu considero relevantes para a segurança nacional dos Estados Unidos e para o entendimento da dinâmica política e criminosa no meu país que se estende além das suas fronteiras. Eu estou detido nos Estados Unidos desde março de 2020, depois de voluntariamente me render para agentes do seu país enquanto no território colombiano. Eu estou atualmente mantido em uma instalação correcional federal no estado de Maryland, servindo sentença depois de me declarar culpado em duas acusações de ter provido assistência para as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, as FARC, né?
Ao seguir as ordens diretas do meu então superior, o Hugo Chávez, eu cometi eu cometi erros grandes que eu me arrependo, que eu vou me arrepender pelo resto da minha vida. Hoje eu gostaria de providenciar informações sobre a estrutura criminal que a ditadura que governa a Venezuela usa, atualmente conhecida publicamente como Cartel dos Soles, né? O Cartel dos Sóis. Duas figuras-chave nessa rede criminosa são os irmãos Jorge e Delcy Rodrigues. O Jorge e a Delcy Rodrigues são esses dois aqui que são o que ele está falando, né? Eles mantêm um perfil deliberadamente baixo e calculado ao público, eles falam um pouco ao público, porém eles são as mentes maquiavélicas por trás dos líderes do cartel, da corporação conhecida como Cartel dos Soles, né? Eles são os reais controladores de Nicolás Maduro e Diosdado Cabello. Ou seja, o que ele está dizendo aqui é que esses dois aqui é que seriam realmente as figuras que mexem os pauzinhos por trás dos panos, né? Eu não descarto, não. O Maduro é um cara simplório. É tipo Lula. Sempre tem alguém por trás do Lula, meu amigo. O Lula simplesmente é burro demais para fazer qualquer coisa por ele próprio, né? A sobrevivência do regime no poder é, em grande parte, devido a esses dois indivíduos. Delcy Rodrigues é a atual vice-presidente do país e o seu irmão, o Jorge Rodrigues, é atualmente o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, a Câmara dos Deputados lá da Venezuela, né? Sobre o Trem da Aragua, eu servi meu país, o exército do meu país, por 34 anos. Em 2011, enquanto estava em Aragua, eu tomei a prisão de Tocorón, uma prisão que tem lá em Aragua, né? Apesar da pressão política de alguns membros do governo venezuelano para impedir essa operação, eu fiz a operação e tomei o controle militar da instalação, resultando na morte de 16 criminosos. Os líderes do grupo criminoso, conhecido como Trem de Aragua, estavam sendo mantidos naquela prisão. O então ministro dos Esportes, Antônio Henrique Álvares Cisneros, melhor conhecido como Potro Álvares, foi mandado por Chávez para ter um contato direto e coordenar com esses líderes criminosos dentro da prisão. Então o que ele está dizendo é que a prisão, realmente, o Trem de Aragua era coordenado pelo Hugo Chávez. Depois da morte do Chávez em 2013 e Nicolás Maduro ter assumido o poder, eu requeri a minha aposentadoria do Exército, apesar de ofertas para que eu continuasse, porque eu não estava disposto a servir sob o comando dele. Estava muito claro para mim que ele era um líder de gangue que estava tomando o poder. Daquele momento em diante, eu tomei conhecimento público que eu era oposição à ditadura do Maduro. Com essa consolidação política, a então estrutura político-prisional foi fortalecida sob o controle dele. Então direcionou a comunicação das prisões através dele com Potro Álvares, agindo como facilitador dos links entre os líderes prisioneiros e as pessoas que estavam do lado de fora, inclusive para votos em eleições. Enquanto criminosos iam e vinham e cometiam crimes e as prisões funcionavam como armas para outros elementos ilegais, alguns desses elementos, inclusive líderes de sindicatos corruptos ligados ao projeto Aragua-Caraboro, o projeto de trem entre Aragua e Caraboro, que era patrocinado pela China, formaram parte de um grupo que hoje é conhecido como Trem de Aragua. Olha só, olha que coisa, o Trem de Aragua surgiu num projeto da China de ligação ferroviária entre Aragua e Carabobo, né? Olha que coisa, né? E são usados por Maduro para seus propósitos criminosos desde então. Nicolás Maduro foi treinado e formado em Cuba e usa esses criminosos em esquemas a partir das pressões para ganhar e replicar práticas que ele aprendeu naquele país. Olha, de novo, o ponto que eu falo para vocês é muito parecido com o Brasil, aqui também com o Comando Vermelho, que surgiu da ligação dos comunistas com os criminosos comuns aqui no Brasil, né? Ou seja, pode ser que essa ligação do Lula com o Comando Vermelho, com o PCC e com esses outros grupos criminosos seja muito mais real do que a gente imagina, né? Muita gente imagina que é só uma coisa em termos de ideologia, mas pode ser uma coisa muito mais real, né? O governo do Nicolás Maduro exportou essa organização criminosa para outros países, inclusive para os Estados Unidos da América. Outra coisa que ele fala aqui, fraudes eleitorais. Na esfera eleitoral, o general de exército, o Carlos Quinteiro, um membro da inteligência militar venezuelana e atualmente vice-presidente do CNE, o CNE é o TSE deles lá na Venezuela, foi responsável por cometer a fraude eleitoral. O general Quinteiro foi o engenheiro encarregado da Smartmatic,
do vetor eleitoral da Smartmatic usado para fazer as fraudes. A maior parte das eleições na Venezuela tem sido manipuladas pelo governo Maduro. Eu estou ciente que o uso de sistema de votação paralelos à Smartmatic para alterar resultados, especialmente em locações onde não há partidos de oposição representantes ou significativos, fazendo as irregularidades difíceis de serem detectadas, né? E essa mesma tecnologia é usada em outros países, inclusive pelos Estados Unidos, nos Estados Unidos pelas companhias como a Smartmatic, que controlam todo o sistema a partir dos irmãos o Jorge e a Delcy Rodrigues, né? Então, isso aqui é um ponto importante, né? A Smartmatic é usada nos Estados Unidos, isso é verdade. No Brasil não é usada. A Smartmatic no Brasil é contratada como prestadora de serviço meramente para atividades de suporte. E foi no passado, nem é mais contratada do TSE. Então, as urnas eletrônicas do TSE não têm nenhuma ligação com a Smartmatic da Venezuela. Eu até hoje não entendo quando o pessoal faz essa ligação, porque não tem lógica, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E outra coisa curiosa, repara que ele fala que ele usa sistemas de votação paralelos para alterar resultados em localizações onde tem pouca oposição. O que ele mostra aqui com isso, para mim? Que a fraude é muito mais de compra de votos e de voto do mesário no lugar do eleitor, do que propriamente de adulteração da urna eletrônica em si. É uma fraude que eu já falei para vocês que sim, é possível no Brasil, compra de votos, infelizmente é uma praga no Brasil, tem um monte de lugar que isso é muito comum, e também o mesário votar em locais em que você só tem uma força política dominante e não tem oposição, isso pode acontecer também, né? Lembra que para o mesário votar, todos os integrantes da mesa têm que estar de acordo em fazer a fraude. Isso é muito raro na maior parte dos lugares do Brasil, mas isso acontece em alguns lugares, né? E infelizmente isso é usado sim, mas isso não tem nada a ver com a urna eletrônica. Isso é uma fraude que poderia ser controlada no Brasil meramente com a colocação de fiscais nas urnas eletrônicas. Eu já falei para vocês, é o grande ponto que eu acho que o PL, os partidos de oposição, tinham que insistir para o ano de 2026. Se você quer evitar fraude eleitoral, tem que fazer um mega esquema para garantir fiscais de urnas em cada zona eleitoral do Brasil. Aí você impede esse tipo de coisa, né? Relações com o Irã. Referentes à política estrangeira da Venezuela e as relações com o Irã, elas historicamente são próximas, né? O Maduro aprofundou a cooperação com o Irã como um parceiro estratégico da Venezuela, e o Maduro mantém e gerencia uma rede de relações sensíveis com a Guarda a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã e o Hezbollah. E com o Irã desde que Hugo Chávez, desde que ele era o ministro das Relações Exteriores do Hugo Chávez, né? Relações com os Estados Unidos. Em termos de inteligência e relações com os Estados Unidos, existem laços muito próximos entre o grupo principal de poder na Venezuela, o Maduro, o Cabello, o Jorge Luiz e a Delcy Rodrigues, o Jorge Rodrigues e a Delcy Rodrigues, e congressistas americanos. Maduro e seus cúmplices dizem que exercem controle sobre alguns congressistas. Eu aprendi essa informação em 2007, quando eu fui transferido para o estado de Carabobo, e quando eu conheci vários congressistas que eram membros deste grupo. Então, ele está dando uma dica para o Trump, que tem congressistas americanos que estariam no bolso do Maduro. É possível isso? Eu acho que é possível. E se tem congressista americano no bolso do Maduro, imagina aqui no Brasil, não é, meu amigo? Tráfico de drogas e mineração ilegal. Finalmente, quanto ao tráfico de drogas e mineração ilegal, são duas das mais importantes atividades criminosas do regime venezuelano no poder. Isso era amplamente conhecido pelos líderes do governo que estavam envolvidos nessas atividades criminais de várias maneiras. Eu publicamente acusei Nicolás Maduro, o governo de Nicolás Maduro, de corrupção e de roubar os minerais da Venezuela, inclusive ouro e diamantes, mas também outros minerais estratégicos e raros, especificamente na região chamada de Arco Mineiro do Orinoco. Nicolás Maduro sempre usou o seu filho para controlar essas atividades específicas nessa área geográfica. Esses eram atividades criminosas complementares. Ouro e diamantes servem como commodities para lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, de forma que no que é conhecido como o cartel dos soles, né? Então, ou seja, ele diz que são coisas complementares. Ele rouba o ouro e os diamantes para usar para facilitar o tráfico de drogas. Eu estou pronto para testemunhar esses e outros assuntos com meu conhecimento pessoal, que pode ser interesse do governo dos Estados Unidos. O governo do ditador Nicolás Maduro e seu cartel dos soles, de forma, sem dúvida alguma, representam uma ameaça à segurança nacional
dos Estados Unidos da América e de outros países vizinhos. E também são, claro, responsáveis por ter destruído minha terra natal amada. Eu agradeço pela sua atenção e pela sua determinação em buscar a restauração da democracia na Venezuela. Isso é conhecimento público que eu também tentei isso mais de uma vez na minha vida, com risco dela, me forçando a viver em exílio na Colômbia. Sem nenhuma dúvida, eu faria isso de novo. Isso é um compromisso meu com a Constituição do meu país. Eu continuo à sua disposição para colaborar de forma ampla com o seu governo, objetivando contribuir para a segurança e justiça no seu país e no meu. Sinceramente, o nome do cara aqui e a data, né? Então, ou seja, mais uma vez ele meio que corrobora muitas informações do Hugo Carvajal, mas coloca algumas coisas a mais aqui. Interessante a carta dele, né? Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.